Louvado seja Deus. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Capítulo 12. Nós leremos os primeiros 14 versículos. Êxodo, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 14. Abra aí a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, Sagradas Escrituras, né? Nós vamos falar hoje sobre o cordeiro e o sangue. Nossa motivação é que os irmãos compreendam um pouco mais uma vez, sobre a Páscoa, o significado da Páscoa, não é? Nessa data tão importante para nós, domingo pascal, e que, compreendendo, sejamos gratos ao Senhor e impulsionados missionalmente. Então, vamos lá. 12, de 1 a 14, diz o texto. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estarão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os atacará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Êxodo 12, né? De 1 a 14, o cordeiro e o sangue. Nós sabemos que toda
Todos os povos, não é, eles têm datas que vão moldando a sua identidade. Todos os povos têm isso. No caso de Israel, o povo de Israel, a Páscoa não era só uma festa que eles comemoravam. Eles tinham as festas anuais e a Páscoa era uma delas. Mas não era só uma festa, era aqui uma questão de o nascimento de um povo livre. Nós estamos falando quando o povo foi liberto do Egito, a 10ª praga. Então, era uma questão de redenção, era o nascimento de um povo, era a redenção, era o povo escolhido de Deus ali. Então, o que Deus faz? Deus ordena que aquele momento de Páscoa fosse lembrado para sempre. O que eles iriam fazer naquela noite no Egito era para ser repetido para sempre, como uma lembrança. Então não era só um evento simples, um evento histórico. O evento da Páscoa lá no Egito era uma sombra, não é? Os irmãos sabem o que é uma sombra. Se você olhar para a sombra, você vai chegar na realidade. A Páscoa, aquele ato, era a sombra de algo muito maior, que era o Cordeiro que livra da morte. Olhar para a Páscoa é olhar para Jesus e ver o Senhor Jesus ministrando salvação e redenção para todo aquele que crê. Nós sabemos que hoje muitas pessoas estão, ou nesse final de semana, né, a semana da Páscoa, hoje o domingo pascal, mas as pessoas, muitas delas, ainda tendem a fazer as lembrancinhas de coelhinho, ainda tendem a reforçar a ideia do ovo lá, de chocolate e tal, né? E nós sabemos, obviamente, que isso não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa, é uma engenhosidade, é um oportunismo, né? Uma questão de marketing e assim por diante. Mas para nós, nessa manhã nós queremos, amanhã e à noite, hoje à noite nós vamos falar sobre a vitória do Cordeiro. Mas agora pela manhã, nós vamos voltar para esse primeiro registro da Páscoa, para a gente compreender um pouquinho aqui, e esse é o meu objetivo, a profundidade redentora, e como é que esse episódio aponta para o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos percebam uma situação ruim aqui no texto, e a situação ruim é que havia escravidão, e a morte era um destino certo ali. Eu quero que os irmãos olhem para o texto agora, nos primeiros 2 versículos de Êxodo, capítulo 12, onde nós lemos o seguinte: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. O que estava acontecendo? Israel estava no Egito, irmãos, há 430 anos. 430 anos, desde aquela época que José entra lá no Egito e Jacó vai com a sua família, de lá eles ficaram até essa data, gerações e gerações, várias pessoas morreram ali e outros nasceram e o povo de Deus estava ali. E eles estavam vivendo uma escravidão opressiva demais. O povo de Deus, os hebreus, estavam sofrendo demais e Deus tinha prometido libertar esse povo. Só que a morte estava rondando ali, né? Por quê? Porque o juízo viria não só sobre o Egito. Isso aqui é de uma importância muito grande. A morte estava rondando também o povo de Israel. A morte viria para todo mundo. Então, a morte do primogênito, ela atingiria
todos, à exceção, era para quem estivesse debaixo do sangue. Se não estivesse debaixo do sangue, morreria egípcios e hebreus. Então, o problema central aqui não era uma questão apenas política. Não era só uma questão de governo do faraó e tudo mais. A questão era muito mais espiritual, porque todos estavam debaixo do juízo de Deus. Deus não iria libertar ninguém porque alguém estava legal, porque alguém era bonzinho, porque alguém estava caminhando certinho. Deus não iria fazer isso. Então, veja, a situação humana, ela hoje não é diferente da situação de egípcios e de hebreus. A Bíblia diz, Paulo vai dizer isso em Romanos, que todos pecaram, todos estão distantes da glória de Deus, todos estão afastados da glória de Deus. Toda pessoa, todo ser humano, a tendência dele no seu caminho natural é receber juízo, é morte mesmo. Esse é o estado, essa é a situação ruim, o destino do ser humano é morte. Mas nós continuamos olhando para o texto e nós percebemos a graça de Deus intervindo. Nós percebemos aqui no texto o sangue do Cordeiro, e aí os versículos de 3 a 11 vão mostrar essa situação toda. E eu quero enfatizar aqui o versículo 5 agora, e depois o 7. Mas o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, verso 5: o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito. Deus está dizendo, vai morrer todo mundo, só não vai morrer quem pegar um cordeiro, matar esse cordeiro no finalzinho do dia, já anoitecendo, e pegar o sangue e passar nos batentes das portas. Se não passar o sangue, vai morrer todo mundo. É isso que ele diz no versículo 7, dê uma olhada agora no verso 7, por favor. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. O que aconteceu aqui? Deus está, queridos irmãos, instituindo algo inédito. Isso nunca tinha acontecido, Deus nunca tinha feito isso aqui. Cada família vai matar um cordeiro, tem que ser o melhor cordeiro, tem que ser sem defeito, e depois vai pegar o sangue dele e vai passar nos umbrais, um pouquinho de sangue marcando a porta de entrada, os vitrais da casa, aonde vocês estão. Era, diz o Senhor aqui, o sangue, um sinal visível de que aquela moradia, de que aquela família estava debaixo de uma proteção divina, debaixo de uma provisão divina. Era isso que estava acontecendo. Ou seja, o cordeiro tomava o lugar do primogênito. Isso aqui é extraordinário. O cordeiro tomava o lugar do primogênito. A morte aconteceu, só que o cordeiro morreu em lugar do homem. Pelo menos aonde os hebreus estavam. O que acontece aqui? Nós temos, nessa hora, quando o cordeirinho está morrendo lá na casa dos hebreus, nós temos, irmãos, uma perspectiva redentiva. Aqui nesse texto, verso 5, verso 7, nós temos o coração do Evangelho, preste muita atenção nisso, no Antigo Testamento. O coração do Evangelho, por quê? Por causa da substituição. Não é isso o coração do Evangelho? Não é morte substitutiva? Não é o inocente morrendo em lugar do pecador? O coração do Evangelho está aqui. Desde esse período
A Bíblia toda já está mostrando que a salvação não vem por mérito, é uma questão da graça de Deus aplicada por meio do sangue. Graça de Deus e não mérito. Por isso que, quando nós saímos do Antigo Testamento e nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos ali nas margens do Rio Jordão, João Batista ali batizando os seus seguidores, e o Senhor Jesus vem apontando, vem chegando, ele aponta para o Senhor Jesus, lembrando de tudo isso que os judeus conheciam e diz: esse aí é o Cordeiro, ele é o Cordeiro, ele é aquele Cordeiro que foi morto lá no Egito, ou simbolizando aquele Cordeiro, mas ele é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Quando você olha para o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo falando de Cristo, ele diz: Cristo é o Cordeiro pascal que foi sacrificado. Ele é o Cordeiro pascal. Então, a lição para nós já nesse momento é que nenhuma boa obra, nenhuma religiosidade nos livra do juízo de Deus. Nenhum ato nosso pode nos livrar de uma condenação, de uma morte. Assim como nenhum ato nosso pode nos levar para o céu, também em relação aos hebreus, nada poderia, somente quem confia no sangue do Cordeiro está salvo. Somente a Páscoa diz isso, só quem confia no sangue. E aí nós vemos o clímax disso aqui, quando a morte passa. E aí nós vamos ver a palavra hebraica, Pessar, ou passagem, ou Páscoa. Nós lemos os versículos 12 e 13, Êxodo 12, versículos 12 e 13, diz assim: nessa noite passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, Páscoa, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Veja, verso 13: quando eu vir o sangue, passarei por sobre, passarei por cima daquela casa. Então, perceba, a praga chegou. O juízo de Deus chega, irmãos. O juízo de Deus vai chegar. Chegou lá e chegou em outros tantos momentos da história, e vai chegando cada dia para as pessoas. O momento de prestação de contas chega e chega o tempo todo. Mas vai chegar um dia no fim que o juízo de Deus chegará, em que Deus estabelecerá o seu trono e julgará todas as pessoas. Agora, onde tiver sangue nos umbrais, a morte não vai entrar. A morte não entrou. Isso é Páscoa. A morte não entra. Então não era uma questão de merecimento, era uma questão de obediência à palavra de Deus e fé no sangue do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento, salvação não foi pela lei. Embora o Antigo Testamento enfatizasse a lei, mas sempre foi por graça, sempre foi por causa do Cordeiro, sempre foi por causa do sangue, sempre foi por causa da substituição. Então, nós precisamos entender a lógica da redenção. A lógica da redenção é: Deus não poupou o Egito por ser pagão, Deus não poupou Israel por ser hebreu. O que Deus fez? Ele poupou pela fé aqueles que aplicaram o sangue. Pode ser egípcio, pode ser hebreu, pode ser quem for, Deus só vai poupar aqueles que aplicam o sangue do Cordeiro
nos umbrais da sua porta. Esses serão poupados. Então quem está na pessoa de Cristo Jesus, Paulo diz isso, já passou da morte para a vida, não é? Não existe, Paulo vai dizer também em Romanos, que não existe condenação mais para quem está em Cristo, Romanos 8, quem está em Cristo não tem mais condenação. E aí nós precisamos concluir o nosso texto, a nossa palavra nessa manhã, dizendo acerca da nova vida. E aqui, meus irmãos amados, para você que está assistindo pela internet também, nós temos algo extremamente importante também no Antigo Testamento. Irmãos, Antigo Testamento e Novo Testamento é Bíblia, é palavra de Deus. E aí nós temos aqui que olhar para o Antigo Testamento e perceber a nova vida. E com nova vida nós vemos pelo menos 2 ou 3 coisas. Nós precisamos enxergar aqui gratidão, missão e consagração. Veja comigo então o Êxodo capítulo 12, versículos 14, 26 e 27. Olha o que diz o verso de número 14. Este será um dia a ser recordado. Todo ano de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Agora versos 26 e 27. Então, seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? 27. E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenham abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam, se prostraram e adoraram. O que nós temos aqui? A nova vida. O verso 14 está dizendo assim, esse é um dia para ser recordado. Então Deus ordena que Israel celebre aquela libertação todos os anos. Todos os anos, a igreja tem que celebrar todos os anos a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus. Todos os anos, o tempo todo, a igreja tem que recordar a graça de Deus na pessoa de Jesus. A igreja nunca pode perder a alegria da celebração por causa de uma redenção tão preciosa, tão importante. A igreja precisa celebrar, o nome é importante, é celebração, é alegria, é vida, é festa, é culto, é louvor. É glória a Deus e aleluia. A igreja celebra, por quê? Porque houve redenção. É isso que o texto está nos ensinando. Mas não só isso. Quando a gente olha para o verso 26 e 27, que acabamos de ler, ele vai dizer que é para ensinar os filhos, é para relembrar a graça. A Bíblia vai dizer desde esse texto que era para a gente, os pais, desde lá, reforçar a identidade do povo. O povo tinha uma identidade, era um memorial ativo. Deus estava dizendo, não é só para ficar olhando para trás, é também para viver à luz dessa salvação, porque a geração futura vem, os filhos vêm, os jovens estão aí. Vocês estão saindo do Egito agora, mas é para mostrar, é para celebrar, e quando estiverem celebrando isso, os filhos não vão entender direito, e vão querer saber, e vocês vão dizer o que aconteceu. Então perceba, irmãos, uma coisa importante, quando você tem nova vida, quando a morte passou, quando o juízo passou, e você foi salvo disso, gratidão. Gratidão, essa é uma resposta natural ao sangue que nos salvou, coração agradecido. Nós somos livres, gente, nós somos livres, nada pode destruir a nossa vida mais, nada, nada. Quando Paulo escreve lá aos Romanos no capítulo 8, ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os poderes desse mundo, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar a gente do amor de Deus, porque o amor de Deus por nós está em Cristo Jesus, não depende do que nós fizemos, do que Ele fez, por isso nós somos livres, e como livres que somos, gratidão no coração. Gratidão, então não importa se a gente está passando por lutas, não importa se há enfermidade, não importa se existe iminência de morte, porque a morte foi vencida. A cruz, o sangue de Jesus ri na cara da morte.
caçoa da morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória, pelo Senhor Jesus Cristo. Gratidão, mas não só gratidão, a questão da missão. Missão. Se nós fomos libertos, nós devemos anunciar ao mundo que existe um cordeiro disponível para todos aqueles que creem. Missão. Irmãos amados, eu quero insistir numa coisa: igreja não é o ponto de chegada. A gente não vem para cá e estaciona a nossa vida. Igreja é ponto de partida. Igreja é o começo de tudo. A gente vem para cá para celebrar e sai para o mundo, e vai para o mundo, e vai dizer para as pessoas: Cristo está vivo, o Cordeiro de Deus venceu. Ninguém precisa ficar na escravidão e nos seus muitos sacrifícios desnecessários, inclusive muitos deles antibíblicos. Missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciem para os seus filhos, falem para eles. Gratidão, missão e consagração. Consagração. Por que consagração, pastor? Porque quem foi salvo não vive mais para si. Quem foi liberto agora vai viver para aquele que o salvou. Paulo diz isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Não vivemos mais para nós, irmãos. Nós vivemos para o Senhor. Nós somos do Senhor. Então, que a nossa celebração pascal, que essa celebração seja muito mais para nós do que um ritual. Hoje à noite vamos celebrar a Páscoa. Eu sei, você vai falar assim: pastor, o cristianismo não celebra Páscoa. Páscoa é um ritual judaico. É verdade. Nós estamos celebrando Páscoa, mas o que nós estamos falando é que nós estamos celebrando a vida de Cristo, a vitória de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é claro. E é isso que nós estamos fazendo hoje à noite. Nós teremos Santa Ceia, porque foi isso que o Senhor Jesus fez no dia da Páscoa. Então, naquela noite ali no Egito, cada casa tinha uma marca, e a marca ou era o sangue do Cordeiro, ou era a marca da morte. O ser humano precisa tomar uma decisão: ou ele escolhe passar o sangue do Cordeiro no seu coração pela fé, ou ele decide crer no Cordeiro, no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício na cruz, ou ele precisa entender que o que vai acontecer com ele é juízo, é morte, é condenação ao inferno. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro encontra vida, liberdade e missão. Quem está debaixo do sangue precisa viver essa realidade. Então, que com reverência e com alegria nós celebremos a Páscoa do Senhor e nos alegremos nele. Amém, gente? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos então. Senhor, nós te damos muitas graças, muitos louvores por tão grande salvação. Muito obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, em nosso favor e nosso lugar. Muito obrigado a Deus, porque não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, somos livres no Senhor. Muito obrigado pelo perdão, obrigado pela salvação, pela vida eterna. Pedimos ao Senhor, nos ajude a cada dia a viver com esse senso de missão, de pregar, de anunciar. Tira de nós a vergonha, a timidez, o medo, e nos ajude a anunciar com ousadia, a relembrar todo dia a Páscoa, a libertação, a redenção, a obra de salvação, a substituição de Jesus ali na cruz no nosso lugar. Nos ajude, ó Deus, a viver com consagração, porque não pertencemos mais a nós mesmos, mas ao Senhor, somos dele. Nos ajude a viver, ó Deus, com uma vida de santidade, uma vida de renúncia, de alegria em servir, em comunhão contigo. Abençoe toda a igreja, a Pipa, os irmãos, ó Deus, que estão viajando, descansando. Nós sabemos que muitos irmãos trabalharam ontem também no casamento e agora pela manhã estão ausentes. Abençoe com descanso, com boa recuperação, e que à noite possamos nos reunir para celebrar um pouco mais essa data tão importante para o cristianismo. Nós agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis assentar.